As 3 formas de usar adrenalina na emergência pediátrica com macetes impossíveis de esquecer. E se você ficar até o final desse vídeo, você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque eu vou te dar um presente mega especial. Fala, colega médico, beleza? Dr. Kaique na área. Eu vim aqui falar de um tema muito importante. E você sabe que eu gosto de trazer esses temas que estão no hype aí para você não cometer os mesmos erros. Você viu que uns dias para trás aí uma criança foi a óbito por um erro de todo um sistema, do médico, do enfermeiro, do técnico, enfim. Eu não quero apontar culpados aqui, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você não entre numa situação, numa fria dessa, onde você perde, o hospital perde, a criança perde, todo mundo perde. Aqui não existem vitoriosos, existem apenas perdedores. E você viu o que acontece, né? Essa médica foi afastada, ela perdeu o seu CRM. Para você ver, como eu sempre falo, o CRM ele não é seu, ele está apenas emprestado para você. Então, algo que você lutou durante 6 anos para conquistar, com muita luta, com muito trabalho, com muito dinheiro, com muitas noites mal dormidas, você não pode se expor a riscos desnecessários. Se você vai para a emergência atender criança, você tem que saber o que está fazendo. E aqui é o melhor lugar para você estar, porque o que eu ensino tudo prático, direto ao ponto, sem mediquês, sem falar aquele monte de coisa que não tem nada a ver. Aqui eu vou direto no ponto para você melhorar. Então já vamos começar aí no caso que aconteceu. Esse paciente que chegou lá, ele estava com um quadro de laringite viral aguda. A laringite você sabe que é uma inflamação das cordas vocais. Quando a corda vocal ela inflama, você diminui a passagem do ar. E você sabe muito melhor que eu aquela lei física, que quando você diminui metade do raio, você aumenta em 16 vezes a resistência. Isso significa que uma leve obstrução de via aérea aumenta muito a resistência à passagem de ar. Então, se a criança chega com laringite, com estridor, com dificuldade respiratória, você vai fazer imediatamente 2 medicamentos. O primeiro deles é a adrenalina inalatória. A adrenalina inalatória, apenas 5% dessa adrenalina é absorvida pelo sistema como um todo. Então 5% vai ficar na via aérea, vai se ligar nos receptores da laringe e vai desinflamar essa laringe, melhorando a obstrução, melhorando o desconforto respiratório. E como é que você faz aqui? Para ser bem prático, bem rápido. Você vai pegar meio ml por quilo, com no máximo 5 ml de adrenalina. E essa inalação é feita pura. Não precisa diluir em nada, soro fisiológico, água destilada, bobeira. Faça pura. Então vamos dar um exemplo aqui. Paciente de 10 quilos, 10 dividido por 2, que é meio ml por quilo, 5 ml, você faz a nebulização. Se o paciente tiver ainda com desconforto grave, você pode repetir até 3 vezes a cada 15 minutos. É assim que você vai fazer para tirar esse paciente da gravidade. E concomitante a isso, você vai fazer um corticoide potente. É indicado aí pelas literaturas para você fazer a dexametasona. A dexametasona você vai fazer uma dose de 0,6 mg por quilo. Sabe aquela ampolinha de 4 mg por ml? Você vai fazer como? O bizu aí, peso vezes 0,15. O que sair ali, você faz no bumbum da criança e desinflama essa via aérea. Então olha só, a adrenalina ela age nas duas primeiras horas, só que o efeito dela vai acabando ali. Então você vem com um corticoide potente e ele ajuda a desinflamar. É assim que você vai fazer para laringite e nunca mais errar na emergência pediátrica. E agora eu quero te explicar também outro caso muito interessante que chega, muito comum que chega na emergência e que você vai fazer adrenalina, só que agora intramuscular, no vasto lateral da coxa, que é aquele paciente com anafilaxia. Vamos relembrar um pouquinho o que é um paciente com anafilaxia. Anafilaxia é uma reação alérgica aguda grave e pode ser potencialmente fatal. Como é que você faz o diagnóstico dessa anafilaxia? Na maioria das vezes é uma criança que entrou em contato com alguma substância, pode ter sido comida, perfume, algum alérgeno, enfim, qualquer coisa pode desencadear isso. Então a criança chega na tua emergência com aquelas placas vermelhas pelo corpo e juntamente com essa placa ela tem que ter alteração de pelo menos um desses 3 sistemas principais que eu vou te falar. Ou ela tem que ter alteração do aparelho cardiovascular,
que é um paciente, por exemplo, com uma hipotensão, com uma síncope, com um tempo de enchimento capilar prolongado. Então atacou o sistema cardiovascular, ou do sistema respiratório. Por exemplo, essa criança começa a ter estridor, começa a ter sibilo, começa a ter desconforto respiratório, ou então alteração do sistema gastrointestinal. Por exemplo, criança com placas pelo corpo e uma dor abdominal intensa com vômito. Se a criança chega assim, ela está com anafilaxia. E como é que você trata a anafilaxia? Lógico, você vai fazer o MUV, monitor, oxigênio, V, todo o ABCDE, mas você tem que fazer adrenalina imediatamente. A dose de adrenalina, o editor vai botar no vídeo aí, é 0,01 miligramas por quilo. Só que é muito difícil você calcular ali na hora. Então eu quero trazer um macete maravilhoso para você nunca mais errar. Toda vez que você atender um paciente com anafilaxia na emergência, você vai lembrar assim, para ele ficar 100% vivo, 100% curado, 100% feliz, você vai pegar o peso desse paciente e dividir por 100. O valor que der ali, você vai fazer puro intramuscular. Vamos para um exemplo. Paciente com 10 quilos. 10 dividido por 100, 0,1 ml puro no vasto lateral da coxa e salva a vida desse paciente. Outro exemplo, paciente de 30 quilos. 30 dividido por 100, 0,3 no vasto lateral da coxa. Você pode repetir esse medicamento? Pode, você pode repetir a cada 10 a 15 minutos, 3 vezes se o paciente estiver grave. E se o paciente ainda continuar grave, com hipotensão, com sinais de choque, aí você vai fazer essa adrenalina EV, mas não é em bolos EV. Não. Você vai fazer toda uma diluição, que se você quiser, comente aqui que eu posso ensinar esse cálculo para você. A terceira maneira de você usar adrenalina na emergência é quando esse paciente chega em parada cardiorrespiratória, a famosa PCR. Você sabe muito bem, até melhor que eu, né, que a principal causa de parada na pediatria é por hipoxemia. Se esse paciente está em hipoxemia, ele entra numa assistolia ou numa atividade elétrica sem pulso. Nesse momento, você tem que fazer a reanimação, começa as compressões torácicas, monitoriza esse paciente e logo depois entra com adrenalina na veia dele. Aqui você vai fazer a adrenalina direto na veia, só que você vai diluir ela. Olha só como você vai fazer. Você vai pegar 1 ml de adrenalina mais 9 ml de soro fisiológico ou água destilada. Isso vai te dar uma solução de 10 ml. Como é que você faz agora uma conta fácil para aplicar na veia do seu paciente? Você pode pegar simplesmente o peso e dividir por 10. Vamos fazer um exemplo, paciente de 10 quilos. 10 dividido por 10, 1 ml dessa solução na veia. Se o paciente tiver 20 quilos, 20 dividido por 10, 2 ml na veia. E essa adrenalina você pode repetir a cada 3 a 5 minutos até o paciente recuperar o ritmo cardíaco para que ele sobreviva. Emergencista, você viu como medicina pode ser muito mais fácil de como te ensinaram por aí? Começam a te ensinar muito mediquês, muita regra de 3, muito microgramas, miligramas e acabam deixando de fora o que realmente você precisa, que é ali na emergência não dar branco. Então os macetes te ajudam. Lógico que eu quero que você aprenda a calcular, mas na prática da vida real, você vai muitas vezes utilizar os macetes para você não errar. E pensando em você que está me acompanhando aqui há muito tempo e está chegando agora, eu vou te dar o meu xodozinho, um presente muito especial, que é meu e-book. O e-book de cálculo de dose que eu fiz com tanto carinho. Lá tem mais de 60 medicamentos que eu utilizo na emergência pediátrica com macetes impossíveis de esquecer. Então faz o seguinte, você vai clicar aqui no link da descrição do vídeo, vai preencher um formulário e eu vou te dar esse presente totalmente gratuito para você aplicar nos próximos plantões. Eu só quero fazer um combinado contigo. Quando você estiver lá na emergência, você vai tirar uma foto e marcar meu Instagram, Dr. Kaique Pediatra, para eu saber que você está usando e já está aplicando no seu próximo plantão. E olha só, curte logo esse vídeo aí, compartilha com algum colega médico e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.